Olá! Neste vídeo abordaremos sobre o conselho escolar e a aprendizagem na escola. Então, para que o conselho escolar possa construir uma ação consciente, ativa e relevante no acompanhamento da prática educativa e nela, especialmente da aprendizagem do estudante, torna-se necessário refletir e encaminhar algumas questões, que serão discutidas ao longo de cada vídeo. Primeira questão: qual é a principal função do conselho escolar? Segunda questão: como lidar com as diferenças que marcam os sujeitos que participam do processo educativo? Terceira: que qualidade é própria de uma educação emancipadora? Quarta: o que avaliar na prática educativa? Quinta questão: como garantir a unidade de prática social na educação? Sexta questão: na prática educativa, quem ensina e quem aprende? Sétima: que dimensões e aspectos podem ser parâmetros para esse acompanhamento? Oitava: como tornar transparente as ações da escola? Partindo para a parte 1, nós iremos abordar sobre os conceitos que foram trabalhados no caderno 1. Como vocês já sabem dos conceitos que foram destacados no caderno 1, iremos relembrá-los de uma forma bem sucinta, a partir de tópicos. E desta forma, o primeiro tópico que apresenta é sobre o nosso país, que possui profundas desigualdades econômicas, culturais e políticas que não podem ser aceitas passivamente por seus cidadãos, que requerem políticas públicas voltadas para a redução dessas enormes diferenças. No segundo tópico, que depois de passar por um longo regime político de exceção, a cidadania brasileira ela está aprendendo a valorizar e a praticar a democracia reconquistada. O terceiro tópico nos traz que é preciso desenvolver a cada dia e em todos os dias e em todos os espaços a democracia participativa, na qual os cidadãos eles lutam pela manutenção dos direitos, a direitos esses adquiridos pela ampliação dos novos direitos, sem deixar de cumprir os seus deveres constitucionais. No quarto tópico, aborda que a escola ela é um espaço fundamental para o desenvolvimento da democracia participativa, que favorece o exercício da cidadania consciente e comprometida com os interesses de maior parte da sociedade. No quinto tópico, nos discorre que a gestão democrática ela é uma prática prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação. E é uma forma de exercitar a democracia participativa, podendo contribuir para a própria democratização da sociedade. O sexto tópico aborda que a gestão democrática na escola, ela torna-se um processo de construção de uma cidadania emancipadora, que requer autonomia, participação, transparência e respeito à pluralidade. Já no tópico 7, nos retrata que o conselho escolar, entre outros mecanismos, ele tem um papel decisivo na gestão democrática da escola, se ele for utilizado como um instrumento comprometido com a construção de uma escola cidadã. E o oitavo tópico, ele refere-se ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que é uma estratégia inserida numa política pública mais ampla de democratização da educação, visando assim estimular a criação ou a consolidação dos conselhos escolares e entidades equivalentes, substituindo as concepções meramente burocráticas e formais da gestão escolar. O nono tópico nos traz que os conselhos escolares, eles são órgãos colegiados
que representa, né, as comunidades escolar e local, atuando em uma sintonia com a administração da escola e definindo caminhos para tomar decisões administrativas, financeiras, político-pedagógicas que sejam condizentes com as necessidades e as potencialidades da escola. Já no último, 10º e último tópico, nos retrata sobre a composição, as funções, as responsabilidades e funcionamento dos conselhos escolares, que eles devem ser estabelecidos pelos sistemas de ensino e pela própria escola, a partir da sua realidade concreta e garantindo sua natureza essencialmente político-educativo. Portanto, assim como foi destacado no último tópico, os conselhos escolares, eles são constituídos pelos pais, representantes de aluno, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores da escola. Então, cada escola, ela deve estabelecer regras transparentes e democráticas de eleições dos membros deste conselho, né? E seguindo na parte 2 deste vídeo, nós discorreremos sobre a função político-pedagógica do conselho escolar, né? E qual é a principal função desse conselho escolar, né? Então, pois bem, para que haja uma gestão democrática, né, na escola, é fundamental a existência de espaços propícios para que novas relações sociais entre os diversos segmentos, né, escolares, eles possam acontecer, né? Então, pautado nisto, segundo Bobbio 2000, ele nos diz que quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado país, o certo é procurar saber se aumentou ou não o número dos que têm direito de participar das decisões que lhes dizem respeito, mas o espaço dos quais podem exercer esse direito, né? Então, assim, o conselho escolar, ele constitui um desses espaços, juntamente lá com o conselho de classe, o grêmio estudantil, né? A associação de pais e mestres, entre tantos outros possíveis, né? Então, qual é a principal função deste conselho escolar, né? Cabe o quê? Ao conselho escolar cuidar, zelar pela manutenção da escola e de monitorar as ações dos dirigentes escolares, a fim de assegurar a qualidade do ensino, né? E aí ocorre o quê? Que o conselho escolar, ele possui uma característica própria, que lhe dá a dimensão fundamental, e ele se constitui em uma forma colegiada de uma gestão democrática, né? Na qual a gestão, ela deixa de ser um exercício de uma só pessoa, né? E ela passa a ser uma gestão colegiada, porque juntos lá, os segmentos escolares, né, a comunidade local, eles se congregam para juntos construírem uma educação de qualidade, né, e socialmente relevante. Então, com isso, divide-se o poder, as consequentes responsabilidades. Neste contexto, então, o papel do conselho escolar é de ser um órgão consultivo, deliberativo e de mobilização mais importante do processo da gestão democrática, não como um instrumento de controle externo, como eventualmente ocorre, mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola, né? Então, dessa forma, a função do político-pedagógico no conselho escolar, ela se expressa no olhar comprometido que desenvolve durante todo o processo educacional, tendo como foco privilegiado a aprendizagem, né? Que seja no planejamento, na implementação e na avaliação. Este foi mais um vídeo do Conselho Escolar e Aprendizagem na Escola, do Caderno 2, retratado pelo Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.